Não, mas você sabe que eu fico mais doida quando alguém vem falar e ele, Rony? Cara, a galera nem sabe como que essa porra funciona. E outra questão, assim, é o que uma vez, eu acho que lá nos primórdios, lá que eu comecei do podcast, eu acho que eu comentei isso. Eu falei, as pessoas esqueceram o que é política. Assim, Não, mas é muito louco como a China é tão avançada socialmente nessas coisas, mas tão atrasada em outras. Por exemplo, ele fala que ele conheceu a esposa dele, basicamente, foi à casa dela, falou com o pai e basicamente o casamento saiu da história. Na China, a homossexualidade é proibida. Há pouco tempo atrás a gente teve o caso da Sister Hong, né, na China. E a quantidade de homens que frequentavam a casa dela. não sei o que é. Então... Não conheço. Você não ficou sabendo da Sister Hong? A voz dele é estridente, porque não é um chororó, fi. Não é um chororó cantando evidência, cantando, sabe? Galopeira, não é um chororó. É um Zezé de Camargo, que é estridente. Nossa Senhora. Aí veio da Chilique, chamou as meninas do Silvio Santos falou que elas estavam se prostituindo. É isso aí. Então, ó, só para seguir aqui, ó, segundo o Tribunal de Minas, o site o Tribunal de Minas, top 10 artistas que mais receberam, que mais lucraram com dinheiro público. Agora vamos chegar para o top 5. Top 5. Quem vocês acham que tá em quinto lugar? E está começando mais um Comentaristas de Portal, seu podcast sobre notícias, com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. Nós estamos gravando este programa no dia 15 de dezembro de 2025, o meu nome é Adrian Lemos, e juntamente comigo está ela, doutora advogada, aquela que não é mexicana, mas é maia, senhora Sandra. Mas era do México, mas você sabe que eu nem sei. Mas Cara, enfim. eu não sei. Eu sei que tem eu os sei que maias, era os ameríndio, astecas mas e os incas. aonde Da exatamente? Onde eles são? Não, porque Geografia não é meu forte. Geografia é com o Elmo. não, porque os incas, por exemplo, não é do Peru? Cara, pergunta difícil. Não vou saber te responder. Nós somos uns ignorantes, meu povo, me desculpe. Mas enfim, olá, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram essa semana? Vamos passar raiva também essa semana de novo? Vamos lá. Nossa, nem me fala. Ok, é isso aí. Diretamente das terras superiores brasilianas. Aquele que está mais próximo das terras portuguesas, não? Daquele apêndice chamado Guiana Brasileira. Senhor Tiago Miro! Olá, muito obrigado. Prazer estar aqui de volta e eu quero confirmar que sim, os maias eram do México, assim como os astecas. Boa, é isso aí. Alguém tem que Eu fui trazer ver informação, né? Eu fui ver também. É isso aí. E aí, meu povo, bora comentar? Bora. Meu povo, chegando aqui na nossa sessão principal, na verdade eu vou trazer uma atualização rapidinha. Eu havia comentado no episódio passado sobre o rapaz que tinha matado os pais da ex-namorada. Ele foi preso em Alagoas, numa matéria aqui que a Cidade On lançou no dia 8 de dezembro de 2025. Da redação, diz que a Polícia Civil de Campinas informou que o feminicida, eu não vou dar palco pra esse cara, de 27 anos que matou os pais da ex-namorada, além de balear o filho e o irmão dela, foi preso em Alagoas na tarde da segunda-feira, dia 8. A prisão do autor foi feita na rodovia BR-423, em Delmiro Gouveia, Alagoas, e contou com apoio da inteligência e da Polícia Rodoviária Federal. Olha só que interessante, quando a gente faz as coisas em conjunto, funciona, né? Até parece que, utilizando a inteligência das polícias, não precisa nem dar tiro. Seguindo aqui, meu povo, uma coisa que eu queria comentar bem rapidamente e que eu percebi que, assim, me parece que a imprensa tá deixando a coisa de qualquer jeito, assim, não informa muito bem, que é o seguinte, com a aprovação do imposto de renda, né, para 2026, acontece que a medida vai começar a valer a partir de janeiro de 2026, né, e vai beneficiar aí 15 milhões de contribuintes. Desde 2023, a isenção do imposto de renda alcançava apenas quem ganha até 2 salários mínimos. E aí, na matéria aqui que é do Senado, da redação da agência do Senado,
diz que na prática, essa isenção do imposto de renda, ela vai ter impacto na declaração do imposto de renda de 2027, porque vai ser parte do ano base de 2026. Então, gente, é assim, em 2026 você ainda tem que declarar, porque são as coisas que você recebeu do ano base de 2025. Bom, basicamente é isso. A senhora Sandra Maia trouxe diversas matérias aqui sobre o caso do menino que faleceu, né, lá no... Aonde que foi mesmo, gente? Eu sei que foi pra cima também, mas eu não lembro pra onde que foi. Eu não lembro, Manaus, foi no Amazonas, não foi? Amazonas, né? Foi no Amazonas, mas eu não lembro a cidade. Eu não lembro a cidade Ok, também. como dissemos, somos ignorantes em geografia. Às vezes a gente até sabe alguma coisa, mas nem sempre. Na matéria aqui do dia 9 de dezembro de 2025, que é da CNN Brasil, diz que tem o título da seguinte maneira: Caso Benício, Justiça nega habeas corpus preventivo para técnica de enfermagem. Mas, logo no dia 13 de dezembro de 2025, teve uma atualização do caso, e essa matéria é do G1 Manaus, que diz: Caso Benício, habeas corpus de médica é anulado 4 dias após a técnica ter benefício negado. Entenda. Vocês querem comentar algo sobre essas questões? Eu só quero explicar para o povo o que aconteceu. Foi dado, quando saiu a primeira matéria, que o habeas corpus da enfermeira foi negado, já havia tido um habeas corpus deferido para a médica. A médica estava com habeas corpus e eles negaram para a enfermeira. Aí 4 dias depois dessa negativa da enfermeira, eles anularam também o da médica. E é isso que eu fiquei mais chocada, porque assim, a médica tem um habeas corpus e a enfermeira ter negado dela. Mas agora nenhuma delas tem e a gente ainda continua aí as investigações para atribuição de culpa, quem teve culpa, quem errou, quem fez e quem não fez o que deveria ser, né? Mas é só para explicar mesmo o contexto das manchetes aí. Ok, é isso aí. Quer comentar algo, senhor Thiago Miro? Não. Nada adicionar. Meu povo, eu queria dar uma puxadinha aqui, porque eu queria dar uma começada rápida, bem rápida, que é numa matéria que... Só pra passar, assim, só pra não dizer que eu nunca trago matéria, pra ninguém nunca dizer que eu não trago matéria. Você nunca traz matéria. Então, por causa disso, eu vou trazer uma matéria da revista Oeste, olha que veículo maravilhoso, que é o seguinte: Araxá, Minas Gerais, registra terremoto de magnitude 4.4. É uma matéria da Loriane Comelli, do dia 13 de dezembro de 2025. A matéria basicamente está falando, dentre diversas coisas, é que foram sentidos diversos tremores na cidade. E Araxá é basicamente uma cidade que tem uma mineradora de nióbio. E até estava conversando hoje com uma pessoa... Então, né, eu tava conversando com uma pessoa que, será que acontece... Assim, não tem nada sobre isso, é só uma especulação de minha parte, tá? Então, assim, estou sendo completamente inconsequente e criando teorias da conspiração. Mas, basicamente, será que aconteceu algum deslizamento, alguma coisa assim, em alguma das minas? Porque eu sei que diversas estruturas de barragens, como tá na matéria aqui, estavam como precaução e medidas preventivas das mineradoras instaladas no município. Então, essas mineradoras também estavam sendo acompanhadas pela Defesa Civil. E aí, se vocês quiserem comentar algo assim, todo mundo aqui já sabe a minha opinião sobre o quesito cuidar da nossa natureza, né? Então, se vocês quiserem comentar algo, por favor, fiquem à vontade. Bom, quando você fala de uma mineradora tá atuando numa cidade que ocorreu um tremor de terra, a primeira coisa que vem na cabeça é o caso da Braskem em Maceió, né? Que condenou um terço da cidade. Um terço da cidade de Maceió virou uma cidade fantasma por conta da mineração, né? Da empresa. Sim. Assim, eu não sei muito sobre como funciona isso e os riscos que estão agregados a isso e tudo mais. Mas, assim, a gente sabe que no Brasil a fiscalização é um pouco deficitária nessa questão, porque a gente teve Brumadinho, teve
o caso que o Miro acabou de falar, são coisas diferentes, gente. Um é barragem, o outro é questão de erosão de terra e tudo, mas no final das contas é a mesma coisa. É tragédia, é o povo tomando no nariz por conta de falta de fiscalização ou coisa feita tudo, sabe, a moda puta merda, como a gente diz aqui no interior. Foi tudo feito a moda puta merda e dá essas coisas, sabe? Então, eu não duvido também. Não sei se foi, mas eu também não duvido que possa ter sido, não. Mas segundo a matéria, Adrian, que tu leu, eles tentam relacionar a empresa ao tremor que ocorreu, porque no Brasil também, apesar da gente estar bem longe das bordas das placas tectônicas, o Brasil ele também tem tremores de terra por assentamento, né, de terra. Aqui em Pernambuco, geralmente todo ano ocorre um pequeno tremor em Caruaru, acaba virando notícia bem forte aqui em Pernambuco. Chega a ser sentido? Quem tá lá sente Vocês bastante. Chegou a ser sentido. Racha casa, tudo. Mas isso é por conta de grandes vãos de terra que tem em altas profundidades e que quando a terra assenta nesse local, vem puxando a terra de cima até que chega um ponto que atinge a superfície. A matéria não fala nada, nenhuma correlação, nem nada do tipo, mas como eu que fiz essa associação mesmo, mas como é bastante raro, assim, principalmente aqui pros lados de Minas, Minas, São Paulo, assim, é bem difícil a parte de tremor de terra, e até porque a gente tá em cima de uma boa placa tectônica que quase não dá BO também, né? Então, foi mais, assim, eu que acabei relacionando, mas a matéria não diz mas eu nada acho sobre também, mas eu acho também assim que essa relação que você fez assim também, porque eu acho que dá para você diferenciar um tremor sísmico. Cadê Elmo de novo, né? Cadê Elmo? Menino Elmo é o Menino cara, Elmo seria aqui o cara. tá. Olha, eu vou falar, viu? Termina logo esses cadernos, filho. Entrega logo esses cadernos. Porque eu acho que tem diferenciação entre, por exemplo, uma explosão, porque a erosão ela é mais lenta, né? Ela vem de pouco, assim, né? Porque quando ela acontece, que nem aconteceu lá foi no Ceará, né? Em Negócio da Caruaru, erosão Pernambuco. lá em Caruaru? Ah, tá. No caso da Braskem, Da Braskem. Maceió, em Alagoas. É em Alagoas. Isso. Então, você vem sentindo assim, parede de racha, isso e aquilo, mas quando vem a cair mesmo, porque por baixo já estava tudo oco, já estava tudo. Você não tem o abalo sísmico da coisa, assim, eu acho que não tem. Você vê os estragos, mas ele vem de pouco, até que quando ele cai, mas daí ele cai, assim, né, sem o abalo. Eu acho que para eles falarem de abalo sísmico, deve ter sido placa mesmo, placa tectônica mesmo. Eles não falam sobre abalo sísmico. Eles falam sobre quando fala terremoto de 4.4. Então, mas um terremoto de 4.4 é porque é um abalo sísmico, não é? Mas até aí uma matéria pode dizer que é golpe e a outra pode dizer que... Na verdade, sim, uma matéria pode dizer que foi ditadura e a outra pode querer dizer que foi Não, mas eu acho que você não pode. Aí, ó, preciso do Elmo, viu? Ô, Elmo, puta que pariu. Mas, porque eu acho, e é só achar mesmo, gente, porque eu sou ignorante, eu acho que você não pode usar terremoto para uma coisa que não seja um abalo sísmico. Acho que você não pode usar um terremoto. Algo que seja natural. Você não pode, por exemplo, se cair uma bomba, vai explodir tudo, vai fazer um arregaço, mas não é um terremoto. É uma pergunta que eu não possuo a resposta. Eu também não possuo a resposta, Elmo, por favor. Eu lembro quando o Barcelona ganhou do Paris Saint-Germain lá do 6-1 naquela virada absurda e você tinha 100 mil pessoas no Camp Nou pulando de alegria, os jornais divulgaram que em Barcelona teve um abalo sísmico e eu não lembro qual era a magnitude, mas eles usaram um abalo sísmico causado pelas pessoas pulando. Então acho que deve poder usar. Então não sei. Então assim, dona Sandra Maia, Vossa Senhoria é a pessoa que mais diz nesse planeta de que a imprensa, ela não mente, mas ela manipula. Ela não mente, ela manipula. Realmente. Então, assim, a gente sabe que pode ser utilizado qualquer coisa, entendeu? Não, eu só achava que era um termo... Eu só achava que terremoto era um termo estritamente técnico para você
denominar um abalo mesmo natural, assim, uma questão de uma causa natural, entendeu? Eu só achava que era assim. Eu confesso que eu não sei dizer. Eu também não sei. Ficar pro menino Elmo responder no futuro. Mas no próximo programa chama ele pra fazer a atualização. Mas eu acho que daí no próximo programa é capaz dele já tá sossegado, porque ele falou que volta a ser ele quinta-feira, que daí ele já tá, acho que quinta-feira ele entra de férias. Ok, é isso aí. Senhor Thiago Miro, o senhor quer trazer a sua matéria? Rapaz, eu gostaria de falar sobre uma coisa assim, porque o roteiro do Brasil, se a gente visse isso no cinema, a gente ia falar que isso é muito clichê, isso aí não aconteceria na realidade. Que foi a notícia de 2 dias. Que começou a mentirada de 2 dias atrás, os Estados Unidos retirar a sanção contra o Alexandre de Moraes, né? Tirar a Lei Magnitsky das costas dele. E isso é muito roteiro de cinema, né? Você vê o Eduardo Bolsonaro indo para os Estados Unidos, fazendo toda a campanha contra o Brasil, conseguindo essa sanção contra ele, e ele fazendo toda aquela empolgação, agora vai, e a gadaiada todo indo junto, e ele vendo o Lula dar esse drible, sabe? O Lula botar a diplomacia dele com o Trump. Foi muito lindo ao longo das semanas. Foi lindo isso. E culminar com ele retirando a Lei Magnitsky, é um roteiro maravilhoso. Não, gente, foi assim, a hora que saiu, e você pode reparar, Mira, eles começaram a fazer um malabarismo retórico, não, porque ele só fez isso por causa da decisão do Congresso de fazer a dosimetria, aquela lei porca, nojenta, asquerosa, se der tempo a gente fala dela. Não, mas é porque isso daí é um aceno, o Flávio Bolsonaro falou, isso daí é um aceno dele, há uma aprovação de uma lei da anistia. Gente, um malabarismo retórico que eles fazem para enganar trouxa, o trouxa que quer ser enganado, né? Porque tem muito trouxa que já nem quer mais ser enganado, já tá partindo para outras bandas, de Tarcísio. É que tem muita gente que só tem 2 neurônios, um é para andar e o outro para bostejar. E aí fica difícil ter, porque falta um terceiro neurônio, assim, pra refletir, sabe? Então, como um é só pra andar, se mover, e o outro é pra bostejar, é só a única coisa que muitos deles podem fazer, né? E assim, quem fala, o povo fala, comenta, e eu já vi algumas matérias, comentários em podcast, que diz que realmente o Lula é um encantador, né, assim... que ele é mágico. Então, é exatamente isso que eu queria comentar, assim. E isso é um comentário, assim, independente de você gostar ou não do Lula. Lula é um político, assim, em 1 bilhão que surge na história da humanidade. Carismático, né? Um Mahatma Gandhi, um Nelson Mandela da vida, que são poucas pessoas na história da humanidade que conseguem fazer política como ele consegue. Então, o cara chegou lá e, digamos assim, dobrou o Trump, o cara mais maluco que já ocupou a presidência dos Estados Unidos, fez o cara gostar dele, sabe? No próprio discurso na ONU, ele falou, eu encontrei ele por 30 segundos e adorou ele, cara. Tem uma história antiga eu não vou me lembrar agora qual foi era um deputado ou um senador, eu não me lembro, que estava brigando, isso o senador mesmo contando, que estava brigando com Lula por conta de uma lei, assim, né, o governo e oposição. Não me lembro quem contou isso, foi a Maria Clara também que contou, não me lembro. Mas, enfim, contaram aí no podcast uma jornalista, mulher, então eu não sei se foi a Ana Clara. E que pegaram o avião junto para ir para Brasília e diz que começaram a conversar lá, esse político com o Lula e tal. E o político mesmo conta, ele falou assim, quando a gente chegou em Brasília, eu já tava pensando, eu acho que ele tem razão. Eu acho que eu tô errado, sou eu acho que ele tem razão. Aí depois eu fui andando pra casa, quando eu cheguei em casa, sempre pensando naquilo, eu falei assim, ele tem razão coisa nenhuma, ele tá me enrolando. Mas ele falou em tom de brincadeira, assim, porque não era uma coisa extremamente séria, né? Eu falei, não, ele tá me enrolando. Não, eu tô caindo na conversa dele. Porque realmente diz que ele é uma pessoa muito prazerosa de você conversar, sabe? Posso dizer... Eu lembro que logo que ele entrou, vocês lembram teve, eu acho que uma das, assim, logo no comecinho que ele voltou ainda do 3º mandato, que ele foi fazer uma coletiva e ele lá tomando café,
Ele falou, vocês esperam tomar um cafezinho? Vocês querem um cafezinho? Traz um cafezinho aqui pro povo. Isso é o Lula, enquanto o Bolsonaro, ela quer dar o furo, você é uma idiota. E o Lula, vocês querem um cafezinho? Traz um cafezinho pro povo. Não tem como você não gostar de uma pessoa dessa, sabe? Não é o cafezinho, gente, tá? Que fique bem... É muito doido você parar pra pensar que ele é um cara que ele liderava movimentos sindicais com centenas de milhares de pessoas nos anos 70, pô. Então, o pessoal que vai pra debate com ele, que vai querer argumentar contra ele, cara, não tem condição como você se sobressair com um cara desse, sabe? Com a preparação que ele tem. E, inclusive, falou do Bolsonaro, um amigo meu fala que o Bolsonaro, ele fala o seguinte, ele faz, como uma pessoa burra acha que uma pessoa inteligente age? Ele tenta parecer uma pessoa inteligente, é como um burro acha que o inteligente age. Quando ele tentou comer lá o franguinho com farofa e se melecou todo, porque ele acha que uma pessoa pobre se come daquele jeito. Come daquele jeito, Sim. Ele tenta... O problema do Bolsonaro é que ele tenta emular coisas que ele não sabe. Porque assim, o Lula, quando ele fala de pobreza, ele fala do que ele sabe. Ele fala do que ele viveu. Exato. Ele não mente. E ele também não tenta dissimular que ele mudou de classe social. Que hoje em dia ele foi pobre. Hoje em dia ele não é. Mas ele não tenta esconder de ninguém que ele não é mais pobre. Ele usa ternos bem cortados, ele vai a jantares, ele fala com líderes políticos e ele não tenta se fazer de humilde, de fazer de pobre, coitado e... Não, hoje em dia eu sou rico, eu sou um homem poderoso, eu vou me portar como tal. Essa é a diferença, sabe, entre os dois. Sim, inclusive agora no dia 13 de dezembro... teve um evento do SBT News, né, onde foi convidado diversas pessoas, inclusive o Lula, o senhor... Foi no dia da Magnitsky, que o Alexandre tinha acabado de ser avisado e falou lá no discurso. Foi o cara de chuchu lá, o outro lá, o Tarcredo, né, nem o Tarcredo, é o Tarcredo, né, que é o Tarcísio e assim... O prefeito Ricardo Picolé de Chuchu, ele foi pedir pro Lula, pelo amor de Deus, Lula, ajuda São Paulo não tá com nós, não sei o quê. Filho da puta, e aí o Lula já deu uma burdoada, ele falou, então, mas a culpa disso é do Tarcísio. Não, mas pode ficar tranquilo, querido, eu vou falar com o ministro de Energias pra ver se a gente consegue te ajudar. Cara, é isso, você pode falar o que for do Lula. O Lula é bicampeão em conciliação, sabe? É bicampeão mundial. Ai, como eu adoro aquele sotaque. Eu falei isso hoje pra minha esposa. Falei, cara, pode falar o que for do Lula. O bicho nasceu pra ser político. É político. Ele sabe ser político. Não, e ele sabe exatamente o que a gente elegeu ele pra fazer política. Pra fazer. Exatamente. A função do presidente e outra questão, assim, é o que uma vez, eu acho, lá nos primórdios, lá que eu comecei do podcast, eu acho que eu comentei isso. Eu falei, as pessoas esqueceram o que é política. Assim, a turma da extrema-direita, ela demoniza coisas com as quais ela quer acabar, que é aquele inimigo, Orwell já falava, né? É o inimigo externo, é o inimigo que, sabe, é o bicho-papão, né, que vai te comer. E eles demonizaram a política, como se fazer política fosse um crime, porque fulano é político. Na verdade, você chamar alguém, há muito tempo atrás, você chamar alguém de político, era dizer que ele era mais ponderado, que ele era mais... ensaboado. Sim, porque a política, ela é uma arte. Não é todo mundo que sabe fazer política. A política é a arte de você saber ceder, de você saber pressionar. Por exemplo, você quer uma questão mais política do que foi isso aí, do negócio da Magnitsky, das sanções e tudo mais? É você ter na cabeça uma estratégia, você ser política, você ter na cabeça de uma estratégia de que, por exemplo, que o Lula fez, eu não vou ceder, eu não vou. Sim. É você saber a hora de você ceder e a hora de você pressionar. Então, isso é ser... E mesmo assim, e você ser carismático, você ouvir a todos os lados, você tomar uma posição muito bem informada. Eu lembro que nós éramos em duas coordenadoras, nós somos ainda, mas agora é um advogado
que faz a coordenação junto comigo da Comissão da Assistência Judiciária aqui na cidade. E às vezes quando tinha que resolver algum problema em fórum, ou com um juiz, ou às vezes com o presidente da OAB e tal, eu falava para essa outra minha amiga, a gente trabalhava até no mesmo escritório na época. Eu falava, vai você, porque você é mais política do que eu. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa absolutamente intransigente em determinadas coisas. Eu não sei se eu não sirvo para isso. Eu não sei ceder na hora certa, eu não sei apertar a hora certa, eu não sei manter uma tranquilidade quando eu tô vendo a pessoa querer me foder, sabe? Eu não tenho esse dom. Só que vieram os Bolsonaros e transformaram isso numa coisa horrível. Acabaram com a diplomacia do país, sabe? Mas na verdade eu acho que não foi só os Bolsonaro, ô Sandra, só te interrompendo o seu raciocínio. Não, é um discurso da extrema-direita, esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que essa coisa já estava flutuando nessa época, aí se fortaleceu muito o antipetismo, porque já veio a Lava Jato, e a gente via todo dia na mídia falando o escândalo que era de corrupção, a quantidade de dinheiro, que assim, a gente sabe que isso ocorreu em todos os governos, desde a redemocratização, se pá até muito antes, inclusive Com na época da certeza, ditadura muito militar, entendeu? Então, assim, também já tinha não é uma história, não é o que eu tinha quero dizer, sentimento. uma cultura mesmo, de que o político só legislava em causa própria. Eu acredito que foram... Acredito não, eu posso dizer que tenho certeza que foram pouquíssimos os políticos que não fizeram algo em causa própria, sabe? E quando fizeram isso, eles praticamente foram caçados e estrupiados. Eu até estava falando sobre isso hoje. A gente fala muito hoje sobre China, em questão tecnológica da China, tudo. China não era ninguém há 20 anos atrás. A China pegou a sua população e mandou sua população para o mundo inteiro para aprender e depois trazer informação para a China. O Brasil quase conseguiu fazer a mesma coisa junto com o pessoal do Ciências Sem Fronteiras. A gente mandou muita gente para fora e depois trouxe muita gente para o Brasil de novo para trabalhar dentro do Brasil. Só que a gente teve um golpe no meio do caminho, que foi o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, assim, a gente viu muita gente boa sair do país, aprender muita coisa, e quando voltou para trazer esse conhecimento, logo saiu do país porque já não conseguia mais... A gente fala, empresário não tá aqui para te pagar um bom salário, não. Ele tá aqui para te pagar o mínimo do mínimo e ele conseguir ter o máximo do máximo para ele. Isso é um fato, entendeu? A pessoa pode até discordar de como eu falo, mas isso é um fato concreto com relação a como funciona uma empresa. Esse caso aí que você fala da China, desse avanço tão absurdo que ela teve nas últimas décadas, tem um amigo meu, Guilherme, que ele me falou uma teoria interessante para isso, assim, entre 1 trilhão de aspas. Ele fala disso que seria o benefício da ditadura. Que, queira ou não, a gente sabe que a China é uma ditadura, né? O Partido Comunista Chinês tomou o poder em 1947 e está no poder até hoje. E ele fala que um benefício disso ter acontecido e que muitas aspas, pelo amor de Deus, que a gente não está dizendo que a gente quer uma ditadura, mas que é o fato de que eles podem fazer um governo crescendo a longo prazo. Numa democracia, onde você tem uma alternância de poder a cada 4 anos, os partidos querem fazer as coisas e ter os resultados mais rápidos possíveis, porque isso é o que faz eles terem votos na próxima eleição. Num governo como o da China, o cara pôde, no começo dos anos 70, investir tudo que podia na educação e está colhendo esses frutos hoje porque o governo ainda é o mesmo, sabe? Eles não estão preocupados se eles não vão ter votos para a próxima eleição. Eles realmente estão preocupados em transformar a China na maior potência do mundo, porque eles sempre vão estar lá no poder. Mas aí eu também tenho críticas em relação... Eu concordo com ele, com esse teu amigo, entre muitas aspas, os benefícios da ditadura. Mas aí também acho que... Veja que a China... ela pensa em ser uma potência como país e esquece cidadãos. Os caras trabalham que nem uns escravos, uns condenados. Você vê muitas críticas em relação a
tudo bem que a cultura é uma cultura para eles, assim, eu agora mesmo estava vendo um vídeo sobre isso, que eles acham normal você trabalhar tanto, né, assim, eles têm essa cultura de fazer pelo país, né, ai, gente, por favor, não vamos entender mal, é só uma analogia, eu sei que vai ser escrota, mas é a melhor que eu pensei porque eu sou estúpida, mas é como se fosse um formigueiro, assim, o formigueiro, ele trabalha não pelas formigas, ele trabalha pelo formigueiro, sabe, assim, aquela pelo coisa, coletivo. Um por todos, Isso. O pensamento deles é absolutamente coletivo, e aí eu também, assim, não sei se eu concordo muito. É muito porque, estranho, né, porque o indivíduo precisa... tem né, um programa no YouTube chamado Três Continentes, onde eles colocam foi lá que eu vi os caras um brasileiro, perguntando. um francês e um angolano, eles são os hosts do programa, e eles sempre convidam o Paulo, que é um chinês, que trabalha na 25 de março, ele tem uma importadora que, na verdade, ele representa no Brasil a filial de importadora que o pai dele tem na China. E ele fala assim, ele é a pessoa mais patriota que eu já ouvi na minha vida. Ele fala que o chinês tem essa cultura mesmo de trabalhar 12 horas por dia. Foi lá que eu ouvi. E que eles nos 3 continentes. Disso, que eles acham um absurdo, porque o Paulo, que é aquele comediante francês que mora no Brasil, e ele fala assim que na França, lá tem uma carga horária de 6 horas diárias, e ele fala que assim, trabalho não é uma prioridade na vida das pessoas. As pessoas trabalham porque precisam, mas isso não é uma coisa importante. Não é uma coisa que elas priorizam, ao contrário da China. E o chinês, você vê, ele fala com orgulho, a gente trabalha 12 horas, a gente tá construindo um país, sabe, assim, e porque a mentalidade deles é o coletivo. O coletivo, isso. Eles não se veem como pessoas, eles se veem como nação, eles se veem como país. Há menos de um mês saiu uma notícia que 90% dos jovens de 18 a 35 anos na China possuem casa própria. Olha isso, pô. Então, mas daí não fica em casa, né? Para pra pensar, não fica em casa, fica fora do serviço. Não, mas... E é muito mas como eles são tem pra onde voltar, né? Não, mas é muito louco não, mas como assim, a China é tão avançada socialmente nessas coisas, mas tão atrasados em outras. Por exemplo, ele fala que ele conheceu a esposa dele, basicamente, foi à casa dela, falou com o pai e basicamente o casamento saiu da história. Na China, a homossexualidade é proibida. Olha isso, como é que pode, né? A China ser um país tão incrível tecnologicamente, em ciência, tudo. A gente admira tanto por isso, mas ao mesmo tempo, né, também tem tantos atrasos sociais. Porque a gente, eu acho que a questão é você encontrar um equilíbrio entre as coisas, sabe? Entre fazer um país grande. Porque assim, eu tenho, no meu pensamento, o país deve servir às pessoas. Entendeu? Sim. O país deve gerar riqueza, a gente deve trabalhar para o país gerar riqueza, mas para o país, não estou falando de assistencialismo, eu estou falando que se eu tenho um país, é para que ele cuide de mim. Entendeu? Eu quero ter saúde, eu quero ter educação, eu vou trabalhar para isso, mas eu quero minha retribuição. E qual é a minha retribuição? É exatamente isso, você cuidar de mim. Entendeu? Porque se for para eu cuidar de mim mesmo, então... não tem que te pagar imposto, não tem que te pagar nada, já que você não vai me dar nada em troca, sabe? É uma merda. Sim. Então, mas precisa ter um equilíbrio entre... Porque, embora eu compreenda esse patriotismo, esse sentimento de nação que o chinês tem, de coletivo que o chinês tem, você ainda é uma pessoa, é um indivíduo com sentimentos, com questões a serem resolvidas, com direito a descanso, a liberdade sexual, inclusive, e tudo mais, e aí eu acho que pesa um pouco, né, assim, é meio... Só uma correção também, da minha parte, que eu cometi um erro, não é, a homossexualidade na China não é proibida, ou seja, só é proibida as demonstrações, mas você existe boate gay na China, mas nada é público. Mas pra mim não faz muita diferença, Miro, porque assim, você não podendo andar de mão. O Brasil é a mesma coisa. Só que a minha informação estava errada. Não, sim, ela é proibida, como na Arábia assim, Saudita, que tem pena de morte, né? Não é crime, né? Não é criminalizado. Você diz assim, você ser homossexual. Mas eu penso o seguinte, a partir de que é o que a gente luta muito aqui contra o Brasil também, porque
Porque, assim, se você não pode ser você, você tem que ser Em você quando público. você tá escondido, sabe? Então, assim, se dois caras ou duas meninas estão andando de mãos dadas, já vem um imbecil pra te xingar, se dão um selinho. É porque, assim, eu, como pessoa, eu realmente não me sinto bem se eu tiver num restaurante e um casal do lado da minha mesa, heterossexual, começar a botar a língua um dentro da boca do outro, eu realmente Começar vou a me se sentir engolir. desconfortável, sabe? E isso com héteros e com homos. Eu vou me sentir desconfortável, porque eu acho que num restaurante onde eu estou comendo, eu não preciso olhar para sua baba, né? É uma coisa asquerosa, né? Não babe um na boca do outro perto de mim. Eu tenho nojo, né? De ver você fazendo isso. Principalmente quando eu tô comendo. Mas, se isso acontecer num show, sabe? Então, foda-se, sabe? Tá acontecendo num show. Sim. Hétero, homo, beijem-se. E eu acho que a pessoa não poder fazer isso, porque um outro vai, sabe? Porque corre risco físico. É o cúmulo do absurdo, sabe? É o cúmulo da intromissão na vida alheia. Que é isso? Você se meter na cama do outro? Isso é um absurdo. Até a questão que o Miro falou sobre a homossexualidade e tal. Há pouco tempo atrás a gente teve o caso da Sister Hong, né, na China. E a quantidade de homens que frequentavam a casa dela. Né? Não sei o que é. Não conheço. Você não ficou sabendo da Sister Hong? Calma. Eu Como não. assim vocês não ficaram sabendo da Também Sister Hong? não conheço. Eu não tô sabendo o que você tá falando. O que aconteceu? Lá na China teve uma treta, porque teve um cara que ele criava conteúdo de pornografia, aonde ele encontrava pessoas por aplicativo de relacionamento e chamava essas pessoas pelo aplicativo para virem à casa dela. Mas e era aí um homem se passando por uma mulher? Era um homem se passando por uma mulher. Uhum. E aí ele pediu uma fruta para as pessoas trazerem. Alguma coisa para as pessoas trazerem, normalmente as pessoas traziam fruta. E aí ele gravava esses encontros e depois publicava em uma plataforma, tipo... Sem o consentimento da pessoa? Sem o consentimento. Tipo um Meu OnlyPonies, Deus. assim, tá ligado? Também não sei o que é isso. Aconteceu? Como que o negócio estourou? Mas peraí, o cara se OnlyPonies? passava por homem e Por as mulher. pessoas o cara se passava por mulher e os Aham. caras chegavam lá e ficavam com ele Achando sem que era saber uma mulher e ficava com ele do mesmo jeito? Sim, exatamente. Ok. Nossa, E mas a aí pessoa ele não sempre tava. falava- Não, Tava pra e qualquer sempre- coisa, né? E sempre falava que preferia fazer por trás, essas coisas assim. Ah, E olha aí, aí. qual foi o escândalo? Qual foi o escândalo da coisa? É que começou a vazar esses vídeos do OnlyPonies. Você sabe o que é o OnlyPonies, Sim, né? sim. Não. Só o ventilador. Não. Né? Isso. Não sei. Então eu vou falar aqui, depois eu corto. É um OnlyFans. Ah, A plataforma de conteúdo... Então... Conteúdo adulto. tá. Você só eu tô mudou o mudando nome. o nome da marca. Ah, tá. E aí, qual foi o escândalo total da coisa? É que começou a vazar esses vídeos e muitos desses caras tinham relacionamentos com mulheres. E aí, o mais engraçado foi o Aue que virou nas redes sociais, né? Porque, tipo assim, tinha muita gente falando que tinham homens bonitos ali. E aí o povo falando, porra, eu aqui, heterossexual, ralo pra caramba, não encontro um homem bonito desse, a Sister Hong vai lá e pega o marido dos outros. E aí foi onde virou todo o Aue na internet. Gente, mas assim, isso tem alguns literalmente meses. literalmente é aquela piada do eu não tenho tipo, eu tenho pressa, né? Porque é literalmente isso. Você tem tipo? Não, eu não tenho tipo, filho, eu tenho pressa. Porque, Não, e tipo assim, foi mó Aue nas redes sociais. gente, não, nem fiquei sabendo. Virou hashtag, virou zoeira, e aí Ai, gente, ficaram zoando, não sei o que, Sister Hong, o povo tá Sister doido Hong. demais, né? O povo tá Não, doido demais, muito gente. doido. Mas assim, Cada eu sei coisa. que tinha mais de 2.000 vídeos, assim, sabe? Eu sei que tá. hoje saiu uma notícia de um cara que ele se vestia de mulher pra pegar lésbicas.
Enfim. Caralho. É, Oi? Como cada assim? um com o seu gosto, né? Meu Deus. Ok. É isso aí. Meu povo, seguindo aqui, senhora Sandra Maia, quer trazer a sua matéria? Eu não tenho matéria. Eu só queria. Eu queria meio que continuar na notícia que o Miro trouxe, do negócio do SBT, da Magnitsky, tudo, Por favor. para trazer a questão do. Vocês viram que o Zezé de Camargo deu um pequeno chilique? Pra você o ver, Mirosmar. pra você ver como tá bom o governo do PT. Eles até beneficiaram a gente com não ter o especial sertanejo no SBT no final de ano. Aquela gralha, porque, gente, eu sou do interior aqui, só toca sertanejo. A gente cresce ouvindo isso. Então, assim, não tem como eu não conhecer. Essas duplas mais novas eu não conheço realmente, mas as antigas, de quando eu ainda saía, curtia as coisas aí, é só isso que toca, em bar, em rádio, em show. Aqui tinha uma festa que fazia parte do circuito de rodeio brasileiro. Uhum. Então, assim, a gente tinha uma feira agropecuária muito grande aqui. E os shows eram desses caras, sabe? E, então, assim, não tem como. Mas eu, a vida toda, achei o Zezé de Camargo uma gralha, sabe? Porque a voz dele é estridente. Porque não é um chororó, fi. Não é um chororó cantando evidência, cantando, sabe? Galopeira. Não é um chororó. É um Zezé de Camargo. Que é estridente. Nossa Senhora. Aí veio da Chilique, chamou as meninas do Silvio Santos falou que elas estavam se prostituindo. Aí, e assim, voltando àquele episódio que a gente fez sobre os feminicídios na semana passada. Olha a violência que mulher passa quando tá numa situação de poder. Olha a violência, sabe? Não, assim, ele com relação a ele se posicionar politicamente quanto a não querer fazer algo por conta que vai contra os seus princípios políticos, ok. Muitos dos nossos aliados, vamos dizer assim, progressistas, de esquerda, também vão se posicionar em não querer comparecer em uma jovem pônei da vida, entendeu? Gente, eu ouço muito Não Inviabilize, então, desculpa, Déia Freitas, eu vou usar as suas empresas pônei agora pra tudo nesse mundo, tá? Então, assim, se você pegar, por exemplo, um Santinelli da vida, ele não vai querer comparecer numa jovem pônei da vida, entendeu? Então, assim, eu não acho errado ele se posicionar. Mas aí, aqui tá, a forma como você se posiciona, que foi o que ele fez, foi papelão, sabe? Foi chilique de criança mimada, foi de... Ai, porque o Lula foi aí, agora eu não quero que meu programinha passe também. Então, é exatamente isso que eu ia falar. Uma coisa é você não querer ir na Jovem Pan, porque a Jovem Pan tem o seu viés político público de forma... E eles são coerentes na incoerência deles, entendeu? Eles pregam isso aí, e aí eles vão e tudo mais. Então eu já sei de antemão que eu não concordo com o posicionamento político daquele veículo. Porque, por exemplo, diferente da Globo. A Globo, ela bate e afaga, você entendeu? Tem hora que ela tá dando cacetada no Lula, sem nenhum motivo. Tem hora que ela tá passando a mão na cabeça do Lula. Também, às vezes, sem nenhum motivo, quando não deveria, inclusive, sabe? Varia muito. De acordo com os próprios interesses, né? Os interesses dela. Mas na medida do possível, na medida de como funciona a política no Brasil, é uma emissora que a gente pode dizer imparcial, porque na verdade ela tá atrás do dela, né? Sim. O que for melhor para ela vai fazer. Do mesmo jeito é o SBT. Do mesmo jeito. Sim. Entendeu? Então, geralmente é raro você ter um veículo tão à direita quanto é a Jovem Pan, ou tão à esquerda quanto, sei lá, quem? O ICL, que atualmente acho que é o veículo de esquerda mais público, conhecido. né? Assim, de forma pública. O ICL. São dois veículos, mas, por exemplo,
se o Flávio Bolsonaro falar, eu nunca vou pisar no ICL para dar uma entrevista, completamente compreensível, né? Sim. Agora, é diferente você fazer, que nem você falou, parecer uma criança mimada e você ir até um lugar, fazer um show, isso e aquilo e tal, e depois, por conta de um outro evento, que você deve entender que é uma concessão pública, uma TV é uma concessão pública. E ali estar autoridades que concedem, inclusive, para você, como presidente da República, ou o executivo, que é quem tem os ministérios de comunicação, sei lá qual que é o ministério que cuida desse negócio, mas que é o ministério que tá te dando a concessão, porque são negócios, gente, sabe? Para de enfiar essas questões em negócio. E aí você vem, pior, se ele podia ter criticado o evento, ele podia ter criticado a presença. O que ele não podia ter criticado são as pessoas que estão ali trabalhando, principalmente quando se tratando de mulher, chamar elas de falar que elas estão se prostituindo. Sabe? Isso foi... Ele querer dar o chilique de machinho retardado dele... desculpa pelo uso da palavra retardado. Ele querer dar o chilique dele de macho ferido é um problema dele, sabe? Porque o Zezé de Camargo, inclusive, ele é o arquétipo do homem de direita. O cara que traiu a esposa, o cara que faz e acontece, homofóbico, sabe, explorador, mama na teta de governo, principalmente dos municipais, em relação às coisas. Deixa eu até aproveitar. Falar merda. Termina o seu raciocínio e a hora que você terminar, eu Não, quero então, só ele é o arquétipo, assim, ele é o tipinho do homem da extrema-direita. Sabe, que agride verbalmente a mãe dos filhos dele, quem ajudou ele a ficar rico na vida, vem falar merda da mulher. Ele é violento, ele é machista, um machista violento. Porque o povo tem uma mania de achar que violento é quem dá tapa na cara da gente. Não é. É esse tipo de homem aí que normaliza chamar empresária, chamar executivas de falar que elas estão se prostituindo porque elas estão fazendo negócio, sabe? Elas estão simplesmente trabalhando. Tá defendendo o rico? Não, eu não defendo. Vamos dilapidar as fortunas, mas assim, o fato delas serem executivas e herdeiras não tira o fato dela ser mulher, porque ali direito, ele não tá. Ele podia ter vindo e falado que isso daí é um erro em relação ao viés, né, da empresa e tal. Ele podia ter feito uma crítica de negócios, então, ele podia ter feito uma crítica econômica, ele não criticou isso, ele criticou a mulher, ele criticou o fato dela ser mulher, como se ou mulher fosse burra e não soubesse o que estava fazendo, o seu pai, macho, homem, que tinha um pênis, é que sabia. Você, que tem uma vagina que é mulher, você é incompetente. Ele criticou a mulher, não só como profissional, mas como moralmente mulher. Vocês estão se prostituindo. E isso, você vê a normalização da violência que a gente falou semana passada. É isso aí. Então, só para seguir aqui, segundo o Tribunal de Minas, o site do Tribunal de Minas, top 10 artistas que mais receberam, que mais lucraram com dinheiro público em 10º lugar. Quem que vocês acham que está no 10º lugar? Eu não sei, mas mais da metade da lista deve ser cantores sertanejos. Bruno Marrone. É uma dupla. Bruno Marrone. Fernando e Sorocaba, com 19 milhões de reais. A gente tem que pacificar aqui que essa galera do sertanejo dos anos 90, você realmente tinha identidades únicas em cada dupla, né? Mas hoje em dia, cara, são todas iguais. É a toque de caixa, né? É tudo qualquer coisa. São todas iguais. É a toque de caixa. Se você falar aí Augusto e Bruno, eu acredito que é uma banda, que é uma dupla também de boa. Hugo e Igor. Eu só vou falar mais alguns nomes aqui, ó. Em 9º lugar, Henrique e Juliano com 20 milhões. Já não sei quem é. Em 8º lugar, Amado Batista com 23 milhões. Outro machista. Em 7º lugar,
Eduardo Costa com 28 Esse é o milhões. Chernobyl puro. Agora, Gente, o que é esse homem, né? Adivinha quem tá em sexto lugar? Oi! Zezé de Camargo. Leonardo. Mas Zezé de Camargo e Zezé de Luciano, Camargo. com 32. Cara, eu nem 32 sabia que milhões. esses caras cantavam ainda. Só pra você ver como é que eles estão no ostracismo. Agora vamos chegar para o top 5. Top 5. Quem vocês acham que tá em quinto lugar? Mano, isso aí. Leonardo. É César Menotti e Fabiano com 35 milhões. Em quarto, Também não sei quem é. Chitãozinho e Chororó com 38. Em terceiro lugar, Leonardo com 42 milhões. Em segundo lugar, Bruno e Marrone com 45. Adivinha quem que é o topo? Com 52 milhões. Gustavo Lima. Lima. E você? E é isso, gente, entendeu? E é isso. Então, os caras mamam. Né? Vocês viram que a Anitta negou um show, né? Não vi. A Anitta negou um show de fazer um show. A Anitta negou de fazer um show esses dias por conta de ser dinheiro público. Vamos procurar aqui. Tá certo, cara. E tá certo. Agora, querendo ou não, pô, isso daqui grande parte dessa grana é tudo grana municipal. Cara, o município que pagar R$1 milhão em Natal. Show, vamos Isso é um município minúsculo, de 30, 40 mil habitantes, pagam um cachê milionário pra esses caras, porque parte desse dinheiro volta como propina. Em Natal. Ela recusou fazer um show em Natal porque ia ser pago com dinheiro público. Não, deixa eu só explicar uma coisa antes de vocês terminarem. Eu vou ter que interromper aqui para falar uma coisa. Quando você faz o orçamento público anual, você tem lá o dinheiro para cultura. E existe uma regra, que é a regra... Enfim, você não pode... Pensa assim no dinheiro público como caixinhas. Tem o dinheiro da educação, o dinheiro da saúde, o dinheiro da cultura, o dinheiro de infraestrutura, tem lá todas as caixinhas. Você não pode pegar dinheiro de uma caixinha para fazer obra em outra caixinha. Você não pode fazer isso, entendeu? Você não pode mexer nas caixinhas. E, então, o dinheiro de cultura, ele precisa ser gasto com cultura, né? Só que o que não é a questão de você usar o dinheiro público para pagar show, porque nesse caso entra como cultura. O problema é que não casa o tamanho dos municípios com a grana que eles gastam a título de cultura, entre aspas, entendeu? Não casa. Não tem como um município daquele tamanho ter aquela verba de cultura para cultura. Não tem. Entendeu? Aí você quer fazer um São João para a turma da cidade, você não consegue, porque não tem verba para cultura. Você quer fazer uma exposição de arte, ou você quer trazer uma peça de teatro, ou você quer fazer uma festa, sei lá, em relação ao padroeiro daquela cidade, uma festa cultural, quer comemorar, sei lá, o dia do pastel, numa cidade que tem o pastel como carro-chefe, você não consegue. Porque ou foi tudo, ou foi mais do que tudo. Então, de onde que tá vindo esse dinheiro? Não, às vezes você quer investir numa companhia de teatro que vai descobrir o próximo Paulo Gustavo do Brasil, entendeu? E você não tem dinheiro. Sim, você quer fazer bandinha de carnaval no carnaval para as pessoas. Você quer, de repente, abrir um museu na cidade, mesmo que pequenininho, para contar a história da cidade. Você não tem uma biblioteca. Aí você não tem dinheiro para cultura. E não casa você ter, num município de, sei lá, 20 mil habitantes, tipo, sei lá, 500 mil para um show. No Coisa da Cultura, você vai ficar sem fazer show o ano inteiro. Por causa que você gastou 500 mil em um cantor, ou então você nem tinha aqueles 500 mil da caixinha da cultura. É isso que é esquisito. É isso que o povo fica falando. Mas de onde vocês estão tirando esse dinheiro pra cultura? Com esse título de cultura? Doido? Não, mas você sabe que eu fico mais doida quando alguém vem falar e a Lei Rouanet? Cara, a galera... Eu tenho vontade de falar, pega a Lei Rouanet e enfia no seu cu. Então, mas aí é que tá, as pessoas nem sabem como a Lei Rouanet funciona, ô Sandra. A Lei, não sei se vocês sabem, a Lei Rouanet não patrocina longa-metragem. Quando Ainda Estou Aqui ganhou o Oscar, pouco mais pra falar, Lei Rouanet nem serve pra fazer isso. A Lei Rouanet basicamente funciona o seguinte,
É um jeito da empresa sonegar imposto investindo em cultura, fazendo bem abre aspas aqui. Porque o que ela ia fazer? Ela ia ter que pagar esse dinheiro para o imposto de renda. Ao invés dela destinar esse dinheiro para o imposto de renda, ela fala assim, ó, eu tô pagando esse dinheiro aqui, ó, para fazer esse coisa aqui da Lei Rouanet, tá bom? Tá bom, Receita, ó. Não, então e é você ela, abate e é a esse valor, empresa então que você abate escolhe esse também. valor do meu imposto. A empresa pode Então, financiar um projeto, sei lá, que vai falar que a ditadura foi ditadura e que matou milhares de pessoas e sumiu com outras muitas. E ela Mas- pode, de repente, fazer um projeto da Brasil Paralelo falando que a ditadura nunca existiu, porque é a empresa que Exato. escolhe onde ela Sim. vai colocar o Então, dinheiro mas assim, dela. Então, nesse ponto eu sou muito crítico da Lei Rouanet. Eu acho que a gente pode discutir sim a Lei Rouanet, mas vamos discutir nas coisas Sim, certas. claro, Por exemplo, claro que tem. a minha opinião é, beleza, você quer doar o dinheiro para a Lei Rouanet? Ótimo, vai cair num fundo, esse fundo vai ser distribuído, quem vai determinar o que vai ser o governo. Não vai ser a empresa, entendeu? A gente, realmente, a gente como pode é a discutir Paulo isso, mas eu não acho Gustavo, que isso seja muito... Assim como foi a Paulo Gustavo, a Lei Paulo Gustavo, e teve uma outra lei também, que eu não lembro agora o nome, que é nesse estilo. Era um fundo onde foi aportado o dinheiro e esse dinheiro foi redistribuído. Inclusive, a gente viu muito podcast bom crescer por causa disso, ser criado por causa disso, entendeu? Muita gente conseguiu Não, eu acho que a gente para fazer podcast. Eu acho que a gente tem que discutir muita coisa política, assim, e a gente não precisa concordar, e não precisa ser unanimidade, Claro, não precisa, sabe, essa é a vantagem de você ser de direita, que você não tem cabresto, porque vocês viram que o Sóstenes, gente, é que o programa é pouco, por tanto que a gente tinha que falar, né? Vocês viram que o Sóstenes destituiu o vice-líder do governo na Câmara em plena votação, porque o cara votou, ele fez a combinação pro Glauber não perder o mandato dele. Sim, vocês viram isso? O do PL, né? Ele foi lá e falou assim, ele não é mais meu vice por causa disso. Gente, aquilo não é mais um grupo, porque ali não há debate, nem entre eles há debate. Não, sabe? Não tem coesão. A nomeação do Flávio como presidente, como pré-candidato a presidente, ali é uma seita ao redor do Bolsonaro. Aquilo virou uma seita, sabe? Sim. Então, assim, e essa é a vantagem de você ser de direita. Eu não preciso, embora eu admire o Lula como governante e tudo mais, eu não preciso falar amém pra tudo que o Lula quer fazer. Então calma Entendeu? aí. Eu não preciso. Então esse não é o benefício de você ser de direita, esse é o benefício de você ser de esquerda. De ser de esquerda, é isso que eu tô falando. Você ser de esquerda, eu falei direita? Desculpa. Falou direita. Duas vezes ainda. O benefício de você ser de esquerda é esse. Você pode discordar, você pode debater e ainda assim os dois estarem completamente errados. Entendeu? Com certeza. E tá tudo bem. Agora, eles não, eles são uma seita. É assustador. Eu, às vezes, fico pensando que se o Bolsonaro falar pro povo dele, se joguem do precipício, o povo vai correndo, que nem aquela horda de porco na Bíblia, assim, sabe? Você joga lá, vocês vão. Você joga com mesmo. Com certeza, alguma daquela galera que invadiu o STF se joga mesmo. Se joga, gente. É loucura. É loucura. É doideira. Sabe? E aí, claro que a gente tem que debater Lei Rouanet, a gente tem que debater a situação, como é que vai fazer com os Correios. Gente, os Correios estão virando um problema, sabe? Um problema. Porque você não pode... Esses dias eu tava explicando isso pra minha mãe, que minha mãe tava perguntando, eu tava explicando pra ela. Falei, agora em tudo que é comentar, porque agora o Correio está na moda. Que é o problema dos Correios, né? Faltando dinheiro pros Correios. Mas quando foi? Eu tenho vontade de sair perguntando pra cada um ali. Quando foi a última vez que você usou os Correios? Eu uso todo dia, mas... Esse ano eu acho que eu nem fui nos Correios. Porque o Correio, ele só tem a... Como é que chama? Que só ele pode mexer. Exclusividade, eu vou colocar exclusividade. Sobre cartas. Monopólio, obrigada. Ele só tem um monopólio sobre cartas e documentos. Uhum. Só que hoje em dia, com e-mail, com assinatura digital, com isso e aquilo, você quase não usa. Ninguém mais manda carta, muito raramente alguém manda uma carta. E mesmo documentos, a não ser que você realmente precise daqueles originais em papel.
Porque geralmente esse tipo de coisa você manda por e-mail também, por isso e aquilo. Uhum. E entregas, gente, o tanto, como ele não tem monopólio sobre entregas, quando eu compro as minhas coisas pela internet, vem por transportadora, não vem pelo correio. Há muito tempo eu não vejo o correio bater na porta da minha casa. Não, Há eu muito uso tempo. com frequência, porque eu sou colecionador de estátuas de dinossauros e eu compro e vendo muito essa minha coleção. Estou sempre renovando minha coleção. E as minhas vendas são todas enviadas por correios. Então, assim, funciona Então, muito bem. Mas só que aí, então, aqui eu não vejo o correio há muito tempo. Há muito tempo, mesmo, que eu não vejo correio. Batendo na porta da minha casa ou eu vou até o correio para fazer alguma coisa. Mas, de toda forma, eu moro aqui num circuito que a transportadora tá tranquilo aqui, de transportadora. Agora, você vai lá pro interior do Amazonas, do Amapá, do Nordeste como um todo, não só, mas também assim, pensa, ali em Minas Gerais também, não, sabe, não é todo lugar que são cidades muito pequenas, que às vezes o correio é o único banco, porque o correio também atende o Banco do Brasil. O correio é o único banco, a agência bancária da cidade, para as pessoas receberem salário, para as pessoas fazerem depósitos para fora da cidade e tudo mais. Sabe, porque as pessoas não têm noção de que existem cidades com 10, 15 mil habitantes, gente. Às vezes menos que isso. Tem cidades no Amazonas que só são acessíveis por barco. Exatamente. Por barco. E é só o correio que vai. É só o serviço público que vai lá. Então, o correio tá virando um problema porque ele já não consegue fazer a receita que ele fazia, porque a gente não usa mais, né? As empresas tal, usam mais as transportadoras. A gente não usa tanto assim o correio, ele não consegue angariar a receita, só que a estrutura dele não pode ser desmontada, porque um monte de pessoas vão ficar sem acesso às coisas. Sim. Você entendeu? Que só o correio faz. Porque a transportadora não vai ter lucro de ficar pegando barco para levar para aldeia, para vilas muito distantes. Inclusive a história da taxa das brusinhas, né? Que era uma taxa que já existia, só que ela nunca foi de fato cobrada, né? Eu importei muita estátua da China que não pagou imposto, porque era aleatório, né? Você, quando comprava algo na Shopee, no AliExpress, seu não taxado. Sim. E agora você é taxado no ato da compra. E, por incrível que essa foi uma medida para tentar aumentar a receita dos Correios e que acabou dando errado. E a receita diminuiu, porque as pessoas estão importando menos. Tanto é que está em trâmite eles tirarem essa taxa, né? Novamente. Sim. Então, porque tá complicado, gente, porque só que as pessoas não enxergam isso. O rombo dos Correios. Primeiro que o correio não tá lá para dar lucro, o correio tá lá para prestar serviço, né? Ele não é... Exatamente. Ele não tá lá para dar lucro. Estatais, ele tá lá para prestar serviço, é uma empresa privada para dar lucro. Não tem que dar lucro, gente. Esse tipo de coisa, sabe, o posto de saúde dá lucro? Não dá. Ele tá lá para te prestar serviço. Por que você acha que o correio tá para dar lucro? Por que você acha que outras empresas públicas estão para dar lucro? Não estão. É para te prestar serviço, é para isso que você paga imposto. Porque eles estão lá para te prestar serviço, não para dar dinheiro pro governo. Dinheiro pro governo é a gente que dá, ou investimentos que eles fazem. Mas não é, sabe, não é o posto de saúde da sua cidade que vai dar lucro pro governo, para o município, pro estado que seja. A polícia estadual, federal, dá lucro pro governo? Não dá, e é uma instituição que tá lá para prestar serviço. Então vocês precisam parar com essa mania de achar que tudo tem que dar lucro. Eu não sei de onde vocês tiraram isso. Não, sabe? É porque, sabe por quê? Sabe de onde que foi? É que o correio por um bom tempo chegou a dar lucro. Ele chegou a ter bons lucros. Entendeu? Só que teve um momento ali de uma certa queda. Mas a queda tem motivação, entendeu? E você precisa você precisa realmente resolver o que você vai fazer com os Correios. Porque não tem como você diminuir a estrutura. Não tem como você manter essa estrutura, porque senão aí também não dá para ser um ralo absurdo de dinheiro, né? Eu concordo. Mas vendo aqui numa matéria do UOL que começa em 2014 a falar. No governo Dilma, prejuízo em 2014, prejuízo de 20 milhões. Aí em 2015, prejuízo de 2,1 bilhões. Aí em 2016, prejuízo de 1,4 bilhão. Aí chega em 2017, no Temer, lucro de 667 milhões. Mas é porque vendeu um monte de coisa, sabe? Acabou com um monte de ativo que era do Correio. Aí quando foi em 2018, lucro de 161 milhões.
Em 2019, 102. Aí fala que no governo Bolsonaro, 1,53 bilhão. Depois, em 21, 2,3. De lucro ou prejuízo? Em 20 de lucro. Em 19, 20, 21 e 22 foram lucros. Aí porque foi 19, fatiando, né? 102 milhões. Em 2020, 1,53 bilhão. Em 2021, 2,3 bilhões. E levar em conta que isso aí são anos que começou a pandemia, onde o comércio online explodiu de uma forma absurda e tanto empresas como Shopee e Mercado Livre ainda não tinham a estrutura de transportadoras que tem hoje. Exatamente. Isso. Aí fala que em 22 teve um lucro de 304 milhões e em 2023, no governo Lula, prejuízo de 597 milhões. Mas assim, teria que dar uma olhada nos números que vêm diretamente do Correio mesmo, para entender o que é lucro e o que é prejuízo. Uhum. Porque você vê só um número... Mas ainda, eu penso assim, ainda que seja prejuízo, como que a gente vai resolver essa questão dele não dar prejuízo, mas sem desmontar a estrutura? Porque desmontar a estrutura do Correio vai acontecer igual aconteceu quando desmontou a estrutura da Petrobras em relação às refinarias. Exatamente. Vai acontecer igualzinho. Mas assim, adianta você ter lucro porque você vendeu 200 milhões de caminhão e agora você tem prejuízo porque você tá tendo que comprar caminhão para fazer as rotas que foi vendido ali há 4 anos atrás? O que eu tô falando, além de ter que ser visto com lupa isso daí, da onde que vem vindo prejuízo para ver se consegue resolver, as pessoas precisam entender que se é um serviço que elas pararam de usar e que as empresas não estão usando mais, é que nem taxista, gente, taxista também, porque assim, nossa senhora, eu queria enfiar isso dentro da cabeça das pessoas. Gente, muitos, por que plano de saúde ainda é pagável no Brasil? Porque a gente tem o SUS que faz contrapeso. Como o SUS é de graça, eles não podem subir muito porque eles não vão prestar serviço para ninguém, todo mundo vai preferir ir pelo SUS. Por que transporte de mercadoria ainda é viável hoje? Porque tem o correio. Se o transporte ficar muito caro, a pessoa vai preferir mandar pelo correio, que vai ficar mais barato. Então, isso tem o contrabalanço ali. Do mesmo jeito que era com combustível. A Petrobras taxava as coisas dela e as outras refinarias não podiam subir muito porque as pessoas iam comprar a gasolina da Petrobras. Como isso foi ficando meio bagunçado com essas privatizações de refinaria e tudo mais, é que virou uma loucura esse negócio de combustível. E é a mesma coisa que vai acontecer. Você acha que não tem lobby? E, gente, tem, isso daí eu sei, tô por dentro. Tem lobby não só de farmacêutica, de empresa, de plano de saúde, querendo subir preço lá pra puta que pariu. Não consegue por causa do SUS? E a mesma coisa com o Correio que vai acontecer. Não, você quer ver? Só uma coisa assim. O gás de cozinha, esse de 13 que quase todo mundo usa em casa, ele custa de 30 a 55 reais na refinaria. Aqui em Campinas eu não compro por menos de 100. Ou seja, o dobro também do preço da refinaria. Não é porque daí você agrega o transporte, você agrega um monte de coisa. Não, tem uma refinaria da Petrobras aqui em Paulínia, do lado, Sandra. Do lado da cidade. Entendeu? Só que não chega nesse valor. Não chega nem próximo disso. Porque o lucro também é exorbitante, né? Exatamente. Esse dobro de valor não é imposto. Entendeu? Não é imposto. Não é nem imposto e nem agregação de valor por causa de transporte, por causa de envasamento, por causa disso e aquilo. É o lucro exorbitante que o patrão quer, né, filho? Exatamente. Porque esses dias eu tava lendo uma matéria, deixa eu ver se eu acho aqui a manchete da matéria. Não vou achar agora. Mas tava falando alguma coisa sobre o governo Lula, que eu falei assim, o Estadão quer Tarcísio. Porque ele quer o que o Guedes estava fazendo na época do Bolsonaro, que é explodir o valor do dólar, porque tem offshore lá fora. Valoriza as coisas, os empreendimentos lá de fora. Entendeu? Uhum. Ele quer desemprego, porque o pobre passando fome aceita qualquer coisa por qualquer valor. Exatamente. É isso que precarizar emprego.
Porque agora você pode ver, tem um monte de matéria saindo, não acha funcionário, não acha não sei o quê. Aí vem os. Estão querendo viver de Bolsa Família. Não, gente, é que o povo está mudando de emprego ou o povo não está aceitando qualquer emprego. Exatamente. Entendeu? Você não vai me pagar bem? Pau no seu cu. Eu vou atrás de quem vai me pagar bem. Eu vi hoje o anúncio que era um cartaz na frente de um McDonald's com eles, temos vagas, oferecendo R$500 acima da média dos funcionários do McDonald's, plano odontológico, de saúde, seguro de vida, um monte de coisa. E mesmo porque assim ninguém queria trabalhar lá. Então, o problema de mercado, ninguém quer trabalhar em mercado, porque trabalha sábado, trabalha domingo, não tem sabe, ninguém ganha uma miséria, ninguém mais quer trabalhar em mercado. Por quê? Porque você tem outras opções. Quando um país está em pleno emprego, você tem outras opções. Porque a pessoa só vai trabalhar no mercado, trabalhar de sábado, trabalhar de domingo, trabalhar até as 10 horas da noite, se ela realmente precisar muito. Ela não quer ficar. É o que a gente estava falando lá da China. Aqui no Brasil, a pessoa não quer ficar longe dos filhos, a pessoa não quer. A pessoa quer ter A gente está lutando pelo 5x2, pelo menos pelo 5x2, gente. Sim, sabe? Sim. Pelo fim da 6x1. E a pessoa que vai trabalhar no mercado, na primeira oportunidade, cai fora. Tá caindo fora. Com certeza. E estão certos, e não estão errados. Lógico que estão. Mas não é pensado, não é o que eles falam sobre livre economia, a economia se autorregula, mas o que melhor te oferece. É só pra mim. Livre mercado. O livre mercado é pra mim. Pra você é a livre ditadura de escolher o que eu tô mandando você escolher. Assim a livre concorrência, não existe a livre concorrência. E aí você vem xingar porque o cara não quer trabalhar pela miséria que você quer pagar. É a livre concorrência. O cara ali da esquina tá oferecendo um salário melhor. Ou então tá oferecendo o mesmo salário, um plano de saúde. Entendeu? Pois é. Ou tá oferecendo o mesmo salário, mas com creche. Sim, exatamente. É isso aí. Meu povo, gostariam de comentar algo mais? Gostaria, mas a gente já falou pra cacete. Eu teria outro assunto, mas não ia ser rápido. Então, só pra fazer um breaking news aqui, ó, acabou de sair a matéria no G1 dizendo que, sem acordo, Câmara dos Deputados adia a votação da PEC da Segurança Pública para 2026. Então, seguindo aqui, meu povo, caso vocês queiram falar conosco, tem aquele meio de comunicação extremamente arcaico chamado e-mails, que vocês podem encaminhar para comentaristas.pod@gmail.com. Nós estamos no Instagram, Twitter e Blue Sky como @comentapod. Eu não estou em nenhuma rede social, mas onde as pessoas te encontram, senhora Sandra Dona Maia? Me encontram lá no Blue Sky, raramente apareço, mas ainda estou lá, no @Sandra Maia com Y e H no final. Ok, é isso aí, senhor Tiago Miro, de onde as pessoas encontram Vossa Senhoria, ou se não encontram também, não sei. Encontram, @Tiago Miro no Instagram, é onde eu tô passando minha vida atualmente. Mas você tem um Instagram aí sobre dinossaurinhos, né? Eu tenho, durante muitos anos, eu fotografei minhas estátuas de dinossauros no mato, né, pra fazer aquele ambiente como se fosse um bicho de verdade. E cheguei a publicar mais de 1000 fotos, se eu não me engano. Só que eu dei uma desanimada, sabe? O arquivo tá inteiro lá, mas eu dei uma desanimada, sabe? Principalmente fotografia com IA, sabe? Você tem muita... Você já tá nesse meio com muita coisa feita por IA. Queira ou não, o Instagram parou de ser uma rede de fotos, então o alcance das fotos caiu demais, sabe? Hoje em dia o Instagram é uma rede de microvídeos, né? É uma rede de engajamento, na verdade, né? Então, deixa eu ser uma rede de fotos, né? Então, tá publicando minhas coisas. Para um perfil de 40 mil seguidores, onde às vezes nem 100 viam, dá uma desanimada, eu parei. Imagino. Então, isso é importante, isso que você está falando, que é o seguinte, é até importante pra gente falar para os nossos ouvintes. Tudo hoje é engajamento. Então, se você gosta da gente, se você quer continuar ouvindo, se você quer que a gente pelo menos cresça um pouquinho, saia aí de, sei lá, 5 ouvintes para 6, 7, 10 ouvintes, você tem que ir lá curtir, comentar, diz que você gostou, diz que não gostou, deixa um emoji, porque é só desse jeito que a gente vai ser entregue não só para você,
mas para outras pessoas também. Tanto nas redes sociais, no Instagram, Blue Sky, Twitter, todos eles funcionam da mesma maneira, porque eles estão capitalizando a sua atenção e sem isso nós não somos ninguém. E eu acho que é isso, meu povo. Vocês gostariam de indicar algo neste final de programa? Indicar série, livros, filmes ou podcasts, qualquer coisa? Desde o episódio da semana passada eu indicaria de novo a série Pluribus, que eu tô inacreditavelmente viciado, assim. É aquele gostinho, sabe, de série cheia de teorias, cheia de mistérios que eu não tinha desde lá o auge de Game of Thrones, o Arquivo X, Lost. nos anos 90, Lost também. Então é aquela série de estar teorizando bastante, então vale muito a pena ver. Senhora Sandra Maia? Não, eu não vi nada novo, não li nada novo, não consigo fazer nada. Chega logo férias. As férias irão chegar, senhora. Estão chegando. Eu queria indicar aqui, ó, só pra, antes da gente acabar o episódio, queria indicar o episódio 152 do Rádio Escafandro, que se chama Na Encruzilhada das Terras Raras, onde o Tomás Chiaverini, ele fez um episódio, falando sobre mineração ali em Poços de Caldas, basicamente, assim, ó, aonde tem incoerência de pessoas que deveriam cuidar da terra, eu vou falar assim pra não ser um sacana, sabe? E pra não ser usada a minha fala contra mim mesmo. Mas, tipo assim, acontece umas sacanagens no episódio que, ó, vale a pena ouvir. Entendeu? Se vocês não ouviram, ouçam esse episódio da Rádio Escafandro, porque o Tomás Chiaverini é foda no jornalismo. Ele faz umas coisas muito interessantes. Ele já vem fazendo algumas coisas muito interessantes há muito tempo. E esse episódio tá, ó, um chuchuzinho. Então, meu povo, como sempre, agradeço a vocês imensamente por essa gravação. A gente fica por aqui. Um grandíssimo abraço. Até o próximo programa e tchau, tchau. Beijo, tchau. Até mais.